E eu quero que você tenha nesse ano de 2022, faço votos de grandes realizações, mas tem que ver que voto que eu faço. Amanhã eu te ensino como é que é fazer um voto, né? Não é fazer um voto de, eu desejo que tudo de bom aconteça para você, queridinha, né? As pessoas passam já o ano em família, né? Já está as cunhadas que se amam, né? Está lá a sogra que ama, a nora, está lá os cunhados que amam, está lá os filhos que amam. Meu Deus do céu, só aqueles votos de vou te matar amanhã, e não há um desejo real. Mas o que é você ter na sua vida um princípio de realização espiritual? Ele disse, se dois de vós concordarem, isso vai ser justamente o fim, que é a concordância. Vamos começar com a nomeação. Como que você vai aprender a questão de nomeação? Por que isso é importante? Olha só que interessante é o processo da nomeação que o Senhor quer que você tenha. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe ao homem junto com o manual, dizendo, aqui está a foto, aqui está o nome, e você vai treinar ele a chamar por esse nome. Não, isso quem faz são as escolas, né? Isso aqui é o dinossauro, nunca ninguém viu, né? Pegou o dente, fez a cabeça, fez da cabeça o corpo, disse que achou num ovo, let it be. Mas trouxe tudo, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Deus criou e diz, homem, como é que você vai chamar aquilo que eu criei? Porque esse é um princípio da segurança de que Deus tinha para o homem, para que o homem pudesse se relacionar de maneira perfeita e precisa com a criação que ele tem. Como ele vai chamar? O nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Que responsabilidade, hein? Você vai nomear o que Deus criou. E deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos. Acho que Adão que inventou o Google, né? Onde é que ele ia guardar esses nomes todos? Que mente que ele deveria ter? Já viu o livro de botânica? Já viu o livro de zoologia? Como é que Adão conseguiria nomear todas essas coisas? Olha que mente prodigiosa que ele tinha antes da queda. Ele deu nome a tudo: aves dos céus, animais selváticos, animais domésticos. Todavia para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, entendendo tudo, ele disse, eu sei como tudo se relaciona, eu sei como macho e fêmea se relacionam, mas eu não estou vendo como eu vou me relacionar. Então Deus mostrou a criação e tudo que existia para Adão entender como ele deveria se relacionar com essas três categorias. Animais selváticos, ele deveria exercer domínio. Aves dos céus, também ele deveria exercer domínio. E depois, animais domésticos, ele deveria exercer proximidade. Ou você nunca falou com o teu cachorro, né? Ou nunca falou com o seu gatinho, ou com o seu papagaio, ele falou com você também? Você falou com ele, por isso que ele falou com você. Olha os animais domésticos, que Deus criou como um relacionamento de equilíbrio. Os animais selváticos, que ele criou como um domínio. E as aves do céu, tudo é uma figura de situações espirituais. Ok, a gente vai falar de zoologia e botânica celestial, né? Porque tem árvore da vida, porque tem cordeiro, não vai ter o resto. Então o que tem que entender? Ele nomeia, mas já tinha coisas nomeadas. O homem não nomeou ou não nomeou a árvore? Existia a árvore do bem e do mal, e os rios do Éden. Por quê? Deus está nomeando os ambientes. O ambiente foi nomeado por Deus, e você vai entender no ambiente que Ele nomeou, como que você realmente vai viver como um personagem. Porque tem aquilo que Deus nomeia e tem aquilo que você nomeia. O ambiente é nomeado pelo Senhor, e esse ambiente vai favorecer aquilo que você nomeia. Então, o rio Pison, o rio Gion, o rio Tigre e o rio Eufrates foram nomeados. Mas que interessante, porque Deus nomeou um ambiente de fluir.
existia um jardim e rios ao redor, mas a água não era elemento de juízo? Sim. E o que ele colocou na água? Vai fluir. Porque o homem vai fluir nesse ambiente. O homem vai entender que ele vai dominar os peixes do mar e da água, porque ele tem esse poder de domínio sobre aquilo que existia como juízo do inimigo. Aonde está o juízo do inimigo? Deus colocou você fluindo num domínio. Por quê? Porque Pison significa aumentar, Gion significa brotar, Tigre significa correr, acelerar, Eufrates significa frutificar. Isso está no Éden. De onde que Deus chama Abraão? Do Tigre do Eufrates. Corre desse lugar, acelera, Abraão, que você vai frutificar em outro lugar. Nesse lugar não dá mais para frutificar. Nesse lugar tem milhares de deuses. Você vai ter um Deus só. Olha como a Bíblia é um livro tão incrível nos ambientes. Deus está criando os ambientes para você discernir. E se você não entender o ambiente que está formado e não nomear as coisas de acordo com esse ambiente, você não vai poder nomear aquilo que você precisa nomear. É a vida. Os animais têm vida. A vida vegetal, a vida mineral, Deus está nomeando a árvore e o rio, a água e o rio. Ele está nomeando. Para você se relaxar que isso é apenas um rio. Não. Aumenta. O fluir na tua vida vai aumentar. Porque ele está ligando o quê? Esse rio, ele está ligando com o Espírito. E essa árvore, ele está ligando com ele mesmo. A Bíblia é um livro tão incrível. O que a árvore precisa? Do rio. Ele vai mostrar um outro cenário do que está nomeado pela sabedoria de Deus. Se você entender quem é Deus, você vai entender que você não vai entender. Você vai subir, e está tão próximo a coisas tão elevadas, que você não vai conseguir querer voltar para as coisas normais. Deus, Ele é aquele que criou, Ele nomeou e disse para você: eu estou criando rios de água viva do teu interior. Só vai aumentar o meu espírito em você, o meu espírito vai brotar, Gion. Mas tudo isso aqui, fora Pison, que não se encontra mais na Bíblia, Gion você vai encontrar nas fontes de Jerusalém, onde Salomão foi ungido. Salomão foi ungido junto às fontes de Gion. Tigre e Eufrates você vai encontrar em Abraão, porque Abraão, Davi, Isaac e Salomão tudo na Bíblia, tudo está voltado por ali. Deus escolheu os segredos, Deus nomeou os segredos. Agora, quando você aprende a nomear que na tua vida água vai aumentar esse fluir, vai aumentar o fluir de Deus na minha vida, é concordância com Ele, vai aumentar. Então, às vezes eu fico assim, falar, aleluia, né? Eu sou feliz com a minha comunhão com Deus. Eu gostaria que essa comunhão se estendesse. Às vezes eu não consigo, né? Não consigo fazer as pessoas entenderem o que eu estou vivendo. E às vezes eu fico assim, se eu der uma acelerada aqui, aí que não acho mais ninguém. Então eu tento me manter assim, né? Tento me manter. Mas deixa fluir, vai brotar. Coisas novas vão brotar. Oportunidades vão brotar. E você vai correr na direção do Senhor, porque você vai ter o frutificar na sua vida. Agora, os animais selváticos é aliança e é domínio. Tem que dominar, tem que fazer aliança com os domésticos. E é você que vai nomear. Mas depois dele nomear tudo isso, ele não sabia nomear uma estrutura reprodutiva. Ele conseguiu observar que as outras espécies tinham isso. Mas ele falou assim, eu não sei como fazer. Sabe o que você vê hoje, o inimigo? Primeiro ele pega
um relacionamento de pessoas do mesmo sexo, que isso não reproduz. Pode fazer o que quiser, chamar de amor, meus pronomes, meus adjetivos. Eu tenho uns para você também, né? É ridículo, olha, desculpa, meu amigo. Com todo respeito, eu respeito a palavra, tá? Então, se tiver que colocar uma condição, respeitar os pronomes, respeitar não sei o quê, eu respeito o indivíduo, porque fica até piadinha, né? Olha, ele quer chamar de day, né? O cara falando no McDonald's pediu um sanduíche, né? Olha, esse aqui é para você. Não, ele é day. Day, de quem é outro sanduíche? Né? O cara ficou perdido, mas como day são eles, é que se referia aos demônios. A pessoa chama-se de day, de eles, porque tem ele é legião, está cheio de demônio. E agora tem que respeitar os demônios? Não. Eu não respeito os demônios. Eu vou descobrir quem você é, e vou dizer para você quem você é, porque eu vou nomear você quem você é. Você não sabe se nomear. Se você não sabe se nomear como homem de Deus e como mulher de Deus, você não sabe se nomear. Essa é a verdade da palavra. Quer fazer o que você quiser fazer, faz. A verdade da palavra tem que ser dita. Deus criou macho e fêmea. E Adão falou assim, ó, ei, como é que eu vou me relacionar com quem? E hoje os homens querem se relacionar com os animais. Está lá a mulher com um cãozinho, o homem com sei lá, com a galinha, sei lá que porcaria. A sexualidade chegou num ponto onde as pessoas estão tão corruptas e nojentas que estão se relacionando com os animais. Mas Adão não tinha essa... Assim, com quem eu vou me relacionar? Como que eu vou crescer? Como eu vou multiplicar? Que é a figura do rio. Vai aumentar, vai brotar, vai acelerar e vai frutificar. Isso é uma fecundação. Isso é um processo de fluir de Deus nas águas. E que Ele quer colocar dentro de você no Espírito. Porque se você não gera no Espírito, o que você gera na carne é realmente ridículo. Você não vê que as pessoas que não querem gerar, geram. Está lá a pessoa na favela com 20 filhos. E não quer. Quer só as situações das meninas para poder usar a prostituição. A Elô contou de um caso que nós não comentamos muito, né? Que quando houve a situação da falta de gravidez, que ela perdeu a criança, tal, que era a história em 2001, um assistente social nos ofereceu uma criança. Eu peguei aquela criança e falei assim, não vamos dar nome para essa criança, né? Não vamos nomear, isso aqui não é para nomear. E eu sabia que eu ia devolver a criança. Mas, como eu sou o pavão misterioso. Pavão misterioso. Aleluia. Então, como eu sou misterioso, eu fiquei na minha, né? Aí, houve a situação, uma semana ficou lá, devolve. Eu falei, deixa que eu vou sozinho. Eu fui devolver num lugar que eu conhecia. Também, os outros mistérios. Eu conhecia porque eu trabalhava ali perto. E eu sabia o que existia por ali. E era um lugar de matas, aqui onde tem um grande reflorestamento. E eu fui naquele lugar e entreguei a criança de volta. Daí a pessoa falou assim, está aqui, como é que ela chama? Eu falei, resgate. Eu dei uma de Isaías, né? Rápido despojo, presa segura. Né? Deu um nome de resgate. Aquilo foi um resgate, porque a pessoa queria usar aquilo para prostituição. Mas passou pela nossa mão para chamar resgate. E depois, houve um verdadeiro resgate, que foi a Sofia. Resgatada. Por quê? Porque o ventre biológico resolveu entregar para mim, porque encontrou uma referência de alguém que cuidava do outro. Uma loucura isso. É uma loucura você reconhecer uma realidade espiritual. E o Daniel veio no dia que nós assinamos a escritura da casa, que tinha sido doada para a instituição, e depois de 1 ano e meio, a instituição não tinha feito nada com aquilo, a não ser promover algumas falcatruas. Aí a pessoa que ganhou a casa, tal, tinha que vender a casa, que não conseguiu morar na casa, uma casa de 5 suítes, tal, que a pessoa não conseguiu ganhar por R$50, né? Uma casa de 1 milhão, né? Igual a loteria aí, né? Diz que do cara da loteria da Mega Sena ganhou 200 milhões.
Imagina uma pessoa, duas pessoas ganham 200 milhões cada uma. Loucura, hein? Se quiser dar o dízimo para cá, a gente compra 4 prédios desses, aleluia. Olha que bênção, né? Por isso que é recurso que não falta no mundo, né? Aleluia, recurso não falta no mundo. Na hora certa chega na tua mão. Mas aquela situação, resolvemos, assinamos a pessoa, não, depois de 180 dias, perdeu a validade. Falei, meu amigo, oferta é oferta, está aqui a oferta, essa casa está dada. E a pessoa ficou agradecida, porque a casa finalmente ele conseguiu vender, e a pessoa comprou, assinou, e assinamos lá o nome, e pronto, a casa foi embora finalmente, apesar da bagunça da instituição. Assinamos, eu assinei, Heloísa assinou, falei, vamos almoçar, não sei o quê, papá, toca o telefone. Na hora, ela estava comigo, Bispo Alberto, há uma situação assim, de uma criança assim. Falei, vamos buscar essa criança. Era Deus dizendo, eu aceitei a tua oferta. E aí eu tenho a Sofia e o Daniel, num resgate. O nome é resgate. Como é que você nomeia os teus filhos? Resgate. E quando houve uma situação com algum ou com outro, eu tenho meus meios de resgatar. Atos proféticos, coisas que ninguém entende. Se eu for explicar o que eu faço, ninguém entende mesmo. Mas se você aprende a nomear, você entende que Deus falou assim, Adão, você não tem ninguém para você. Descansa aí. Dorme. Que dia que Adão dormiu? Algum palpite? 7º dia. Ele vai dormir que dia, né? Deus pegou um 7º dia, um sábado, e falou, dorme aí, Adão. Porque na cruz você vai dormir no teu descanso. Porque Adão é Jesus na cruz dormindo. Você acha que Jesus morreu? Ele morreu pelos nossos pecados. Mas ele estava dormindo. Esse povo dá uma pirada, né? Ele está na cruz pelos nossos, morreu. Ele expirou. Ele entregou o Espírito. Mas Deus devolveu para ele. E ele dormiu no 7º dia, que era o descanso. E do seu lado saiu sangue e água. E ele fez a igreja. Essa é a nomeação de Deus. Agora, o que ele tinha que ter dado? Ele tira o osso e traz para ele imagem e semelhança para ser nomeado. Ele nomeou aquele osso de carne da sua carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. O que ele nomeou? Ele estava fazendo um comando numérico computadorizado. Já viu a máquina de CNC? Você põe um modelo aqui, a máquina vai reproduzindo ali. Então Deus colocou aquele modelo, e enquanto ele dormia, Deus reproduzia a mulher, a partir da matéria-prima osso. E ele estava sonhando, ligado no sonho com o que Deus estava fazendo. Porque isso é o sonho de Deus. Ele sonhou com a mulher. Tanto é que ele acordou e disse, essa sim. Ele estava sonhando junto, deve ter explicação. Ele viu vagina, ele viu peito, ele entendeu. Ele entendeu o processo. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Ele não nomeou malícia, não nomeou contradição, não nomeou vadiagem, como existe hoje. Por que todo palavrão está ligado a mulher, a prostituição da mulher, a semente do homem, ao órgão sexual masculino, ao órgão sexual feminino? Porque tudo que é palavrão é só isso. São só 4 palavras, né? Pênis, vagina, prostituta, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro a pessoa nomeando o pênis, a vagina, a prostituta e o homem que não é homem. O diabo odeia essa nomeação. Ele odeia esta limpeza, ele odeia esta realidade, ele odeia isso com todas as forças, porque disso vai surgir Jesus, disso vai surgir a nomeação mais perfeita que existe. Então nomeia a imagem e semelhança. Ele não teve um sonho erótico, porque não existe eros na Bíblia, ele teve um sonho agápico, de amor. Ele sonhou, acordou, viu a mulher e nomeou.
Agora, o inimigo fez da mulher uma prostituta, porque fez com que ela recebesse a semente do outro. E ele enganou. Mas onde estava Adão? Adão estava talvez em conluio com a serpente. Para dizer, vamos ver se a gente pode comer dessa fruta ou não. Vamos ver se isso vale a pena ou não. Não sei, deixa conjecturar, não vou colocar aqui conjecturas, eu falo das revelações. Mas infelizmente, deixou de existir imagem e semelhança. Imagem, partes que se completam. Semelhança, voz. Por que você é a imagem de Deus? Porque Deus são partes. Pai, Filho e Espírito. Pai, palavra, água, sangue, Espírito. São partes. Essas partes formam um todo. Isso é imagem. O que é semelhança? Voz. A girafa não fala. Os animais, as aves gorjeiam. O cavalo relincha, a outra chiurreia, certo? Estudou português. Heloísa é boa de português. O que nós precisamos? Identificar as vozes. Mas a tua voz existe para nomear. Então, se você nomear corretamente, você vai ver um princípio de uma poderosa realização. Porque Davi não nomeou Golias gigante, chamou ele de incircunciso. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Outro, olha o gigante, olha a arma do gigante, olha só a mão do gigante, olha a lança do gigante. Ele falou assim, olha a cabeça desse incircunciso, eu vou dar uma pedrada aí que não vou errar nunca. Todo gigante tem uma testa. Ele aprendeu a nomear, ele não nomeou incircunciso. E Caleb não se intimidou como os outros espias, mas chamou aquele gigante de pão a ser devorado. Todos falam assim, homens de alta estatura, éramos aos seus olhos como gafanhotos. Olha o que Caleb falou, quer saber mais? Vem domingo que vem, porque a concordância com a ocupação da conquista da terra. E você vai conquistar coisas poderosíssimas em 2022. Imagina a gente já botar o pé. Aleluia. É conquista. Você pensa o que da tua vida? Eu quero viver a palavra. Você quer viver aí, passeio no shopping? Logo vai dar 7 voltas lá pelo menos. Ele disse, não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Caleb é meu ídolo total. Sou fã de Caleb. Porque ele sabia nomear, não nomeou gigante, não se nomeou gafanhoto. Sai fora, gafanhoto. Que gafanhoto? Quanta deformação. Eu sou isso, eu sou aquilo. A minha cabeça é assim, meu pé é assim, meu coração é assim. Sai fora. O que você precisa? Você precisa viver 100% uma marca daquilo que é a nomeação do Senhor. E vamos então encerrar com a nomeação de Jesus. Então, ele nomeou a árvore do bem e do mal. Ele disse, não coma a árvore do bem e do mal. Eu quero que você coma a mim, eu sou a videira verdadeira, porque ele é a árvore da vida verdadeira. Que vida era aquela que estava no Éden? É a vida misturada com a do bem e do mal. Porque no meio do jardim havia uma árvore da vida, e a árvore do bem e do mal. Que árvore da vida é essa, misturada com a do bem e do mal? É a árvore da vida que foi contaminada com o bem e o mal, é Lúcifer. E se o homem comesse daquela árvore da vida, ele viveria eternamente como Lúcifer. E o Senhor não tinha como tirar dele a condição de resgate. Então ele falou assim, fecha o caminho da árvore da vida. Vamos abrir só para aquele que pagar o preço de resgatar todas as coisas, inclusive a queda do homem. Olha a inteligência de Deus. Aprenda a nomear a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira, aleluia. Jesus é a videira verdadeira. Quem você é? Eu sou o ramo, aleluia. Eu estou ligado à videira verdadeira. Eu sou o ramo da videira verdadeira. Quem que Jesus diz que Ele é? Ele é o último Adão. Quem diz que nós somos?
nós somos a imagem do celestial. E o que mais ele nomeou? Armagedon, o último ambiente de batalha. Por isso, ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer, ou seja, o que eu faço com ele é igual a nada. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. E no Armagedon, Ar-Megido, o monte de Megido, ali onde Elias, muito próximo onde Elias destruiu os profetas de Baal. Nós vamos lá, nós vamos enxergar o vale de Jezreel e o Armagedon. E eu vou dizer para você a revelação do Armagedon lá em Israel. Aguarde Israel, a cada dia você vai ter lá viagens, você vai ter uma viagem dentro da viagem, da viagem, da viagem, da viagem. E eu desejo mesmo que Deus te visite. Eu desejo que você seja arrebatado, que você veja o mundo espiritual, que os anjos te abracem, que você fale com Jesus. Eu desejo que você saia da letra morta e tenha uma experiência poderosa na tua vida. Porque você efetivamente vai viver por aquilo que está nomeado. Se você nomeou errado, vai viver aquém. Se você nomeou certo, vai viver além. Porque Deus é infinito. Aprenda a nomear. Mas começa nomeando a árvore. Eu não quero tocar no bem e no mal. Sabe o que aconteceu? Biscoitão, tem coisa que é boa, tem coisa que é má. Não nomeia assim que não vai resolver nada. Eu tenho coisa que é boa e coisa que é má. Só que tal você nomear a vida? Que tal você nomear você como o ramo da videira verdadeira? Que tal você nomear a Ele como agricultor que vai dar uma poda em você e fazer você dar mais fruto? Que tal você nomear a você em Jesus como o último Adão e acabou toda essa farsa e essa confusão? O último Adão que não caiu, que gerou uma Eva na cruz para nunca tocar no bem e no mal. E disse para Madalena: não me toques. Porque ele era a árvore que estava sendo purificada para gerar um fruto para Deus. Porque Deus tem um processo totalmente exato. O inimigo não tem como frustrar tudo que está no vaticínio e no juízo de Deus. Quer realizar espiritualmente? Aprenda a nomear. Nós vamos falar amanhã sobre voto, depois vamos falar sobre aliança, sobre semeadura, e na sexta-feira sobre a concordância. E você vai ter princípios de realização espiritual na tua vida, que vão trazer a você um 2022 efetivamente de realizações. Vamos orar? Oração da vitória hoje, para que você aprenda a nomear. Eu vou orar por essas 3 coisas na sua vida. Que você nomeie a árvore, que você nomeie a si mesmo como ramo, e que você nomeie o fruto. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Obrigado, Senhor, pela nossa vitória em 2022. Vitória da nomeação, vitória das estruturas que o Senhor deseja que a nossa vida possa viver, vitória daquilo que o Senhor desejou que nós possamos profetizar. E eu estou colocando essa palavra sobre cada um dos meus irmãos, que vão nomear de acordo com aquilo que o Senhor criou. Não vamos nomear deformações, não somos gafanhotos, não existe gigante em nosso caminho, existe promessa, existe conquista, existe um ramo ligado na videira verdadeira. Que meus irmãos se enxerguem assim, porque estamos nessa videira verdadeira. Nossos ramos são poderosos e os nossos frutos são abundantes, e da terra, o que Josué e Caleb trouxeram, a videira verdadeira, o fruto estava lá, a uva estava lá, a videira estava lá, e dá-nos então a videira dessa boa terra que é Cristo.
nos faça enxergar essa vitória, a vitória do fruto, porque nós vamos ser podados, mas vamos dar mais fruto, e esse fruto vai permanecer. Traga um 2022 de muita revelação, de frutos que vão permanecer, de oportunidades que vão glorificar o teu nome, das marcas que vão realmente nos aproximar de ti, das nomeações que vão nos colocar mais que vencedores. Nomeia a fé, esperança e amor, nomeia aquilo que você crê, nomeia a presença de Deus em você, nomeia o corpo de Cristo e as suas partes, como partes orgânicas e participantes de um todo que avança contra o inimigo. Não nomeie inimizades, não nomeie contradições, não nomeie situações de definições fora daquilo que é o propósito de Deus. Que o corpo do Senhor se levante, que a visitação do céu se alargue e que a bênção do Senhor seja completa. Eu coloco essa palavra sobre o teu espírito e o poder desta nomeação, Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, queridos?